Paz do Senhor a todos. Convido você a mergulhar em um dos momentos mais poderosos e transformadores da história da Igreja: a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Este evento marcou o início de uma nova era de comunhão e poder espiritual entre os seguidores de Jesus Cristo. Em Atos 2, testemunhamos como o derramar do Espírito Santo capacitou os apóstolos e abriu novos horizontes de fé, unidade e evangelismo. Que esta leitura inspire seu coração e renove sua esperança, mostrando que o mesmo Espírito que desceu naquele dia continua a agir poderosamente em nossas vidas hoje. Prepare-se para ser impactado e motivado a buscar mais da presença de Deus em seu dia a dia. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: "Não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós na nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua." Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: "Que significa isto?" Outros, contudo, zombavam e diziam: "Eles beberam vinho demais." Pedro se dirige à multidão então. Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: "Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como bem sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus. E vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram, pregando-o na cruz. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, Davi disse: "Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no Hades, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença." Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Ele, porém, era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que faria um dos seus descendentes assentar no seu trono.
Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no Hades nem seu corpo sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Assente-se à minha direita até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Portanto, que todo o Israel fique certo de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: Salvem-se desta geração perversa! Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. A comunhão dos que creram eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Hoje, convido você a refletir profundamente sobre um dos capítulos mais transformadores do Novo Testamento. Este texto nos leva de volta ao poderoso dia de Pentecoste, um momento que marcou o nascimento da Igreja como conhecemos. Foi um dia em que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu com poder, enchendo os corações dos discípulos e iniciando uma revolução espiritual que mudou o mundo para sempre. Imagine a cena. Os discípulos estavam reunidos em um só lugar, obedecendo à instrução de Jesus para aguardarem a promessa do Pai. Eles estavam em oração, em unidade, talvez ainda tentando entender plenamente o significado das últimas palavras de Jesus. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu a casa, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Este evento não foi apenas um espetáculo sobrenatural. Foi o cumprimento de uma promessa divina e o início de uma nova era. A presença tangível do Espírito Santo trouxe um novo nível de coragem e poder aos discípulos. Pedro, que antes havia negado Jesus 3 vezes, agora se levantou com ousadia para pregar à multidão. Ele proclamou a ressurreição de Cristo com uma convicção e autoridade que só poderiam vir do Espírito de Deus. Este mesmo Espírito que desceu no dia de Pentecoste está disponível para nós hoje. O fogo do Espírito Santo não é apenas uma experiência histórica, mas uma realidade presente que cada um de nós pode viver. O Espírito nos capacita, nos transforma e nos envia ao mundo com a mensagem do Evangelho. Ele nos dá poder para vencer o pecado, para realizar milagres e para ser testemunhas vivas do amor e da graça de Deus. Muitas vezes, nos encontramos vivendo uma vida cristã morna, sem a paixão e o fervor que marcaram os primeiros seguidores de Jesus. Mas o livro de Atos nos chama a uma vida de intensidade espiritual. Nos chama a buscar mais e mais do fogo do Espírito Santo, a não nos contentarmos com menos do que o próprio Deus deseja derramar sobre nós. Queridos, o que impede você de viver essa realidade hoje? É o medo, a dúvida, a falta de fé? Lembre-se das palavras de Pedro. Arrependam-se
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Esta promessa é para você. Deus deseja derramar seu Espírito sobre toda a carne, e isso inclui você. Ele quer encher sua vida com seu poder, sua presença e sua paixão. Ele quer transformar suas fraquezas em forças, seus medos em coragem, suas dúvidas em fé inabalável. Ele quer que você seja um vaso de honra, cheio do Espírito Santo, para impactar o mundo ao seu redor. Portanto, busque o Espírito Santo com todo o seu coração. Não se contente com uma vida cristã superficial. Clame por mais de Deus, por mais de seu Espírito, por mais de seu fogo. Permita que o Espírito Santo queime tudo o que não é de Deus em sua vida e que te encha de um zelo renovado por sua obra. Reflita sobre o que aconteceu no dia de Pentecoste e deixe essa mesma paixão te impulsionar a uma busca incessante pela presença de Deus. Como os primeiros cristãos, dedique-se à oração, à comunhão e ao ensino da palavra. Abra seu coração para as manifestações do Espírito e esteja pronto para ser usado por Deus de maneiras poderosas. Que esta reflexão te encoraje a buscar mais e mais do fogo do Espírito Santo. Que você seja renovado, capacitado e cheio do poder de Deus para viver uma vida que glorifica seu nome e expande seu reino. Lembre-se, o Espírito Santo é a promessa de Deus para você. Receba-o e permita que ele transforme sua vida de maneira radical e eterna. Oração, orem comigo. Vamos agora nos unir em uma poderosa oração, buscando a face de Deus e clamando pelo derramamento do seu Espírito Santo sobre nossas vidas. Que esta oração seja um momento de renovação, transformação e fortalecimento espiritual. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos achegamos a Ti nesta hora com corações humildes e contritos, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós Te exaltamos e Te adoramos, porque somente Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Pai, nós Te agradecemos por Tua infinita graça e misericórdia. Obrigado por enviar Teu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para nos dar vida e vida em abundância. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos consola, nos guia, nos fortalece e nos capacita a viver de acordo com a Tua vontade. Senhor, assim como no dia de Pentecoste, clamamos por um novo derramamento do Teu Espírito sobre nós. Enche-nos, ó Deus, com o Teu poder, com a Tua presença, com o Teu fogo. Que as línguas de fogo que desceram sobre os discípulos desçam também sobre nós, inflamando nossos corações com paixão por Ti, com zelo pela Tua obra e com ousadia para proclamar o Teu Evangelho. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo nos transforme de dentro para fora. Renova a nossa mente, purifica o nosso coração, fortalece a nossa fé. Que possamos viver de maneira digna do chamado que recebemos, refletindo a Tua luz e o Teu amor em tudo o que fazemos. Senhor, queremos ser vasos de honra, cheios do Teu Espírito, prontos para fazer a Tua vontade. Deus, neste momento, apresentamos a Ti todas as nossas necessidades, preocupações e desafios. Tu conheces cada coração, cada dor, cada lágrima. Pedimos que Tu venhas com o Teu poder curador, restaurador e libertador. Toca aqueles que estão enfermos, trazendo cura e saúde. Consola os que estão tristes e abatidos, trazendo paz e alegria. Liberta os que estão presos em cadeias espirituais, trazendo liberdade e vitória. Senhor, nós também Te pedimos pelas nossas famílias. Que a Tua paz reine em nossos lares, que o Teu amor nos una e que a Tua proteção esteja sobre cada um de nós. Guarda nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais e irmãos. Que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua graça em nossos lares e comunidades. Pai, nós colocamos diante de Ti este canal de YouTube.
Pedimos que tu abençoes cada pessoa que faz parte desta comunidade, cada inscrito, cada visitante. Que através deste canal a tua palavra seja proclamada, vidas sejam transformadas e corações sejam tocados. Senhor, queremos alcançar 100 inscritos para que mais pessoas possam ser abençoadas, edificadas e fortalecidas na fé. Pedimos que tu movas corações para se inscreverem, para compartilharem e para se unirem a nós nesta jornada espiritual. Amado Deus, agradecemos por cada bênção, por cada resposta de oração, por cada milagre que tu realizas em nossas vidas. Confiamos em ti, Senhor, e entregamos tudo em tuas mãos. Que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Concluímos esta oração, Pai, com um coração cheio de gratidão e esperança. Cremos que tu estás no controle de todas as coisas e que grandes coisas o Senhor ainda fará em nossas vidas e através deste ministério. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, vamos alcançar 100 inscritos e espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Que Deus os abençoe abundantemente e os encha com o seu Espírito Santo. Amém.